Bom dia, tudo bem com você? Como passou o dia de ontem? Nós estamos nesta jornada linda, lendo e meditando a Epístola aos Hebreus. Então responde para mim aí. Quem foi o autor aos Hebreus? Coloca nos comentários aí. Qual é o tema da Epístola aos Hebreus? Você sabe? Ainda lembra? Coloca nos comentários. E qual o ano que foi escrito? Certo? Vou dar uma dica do ano. 67, entre 67 e... Aí você coloca nos comentários aí. Vamos botar nossa mente para funcionar. Eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, a fazer parte desse canal e agradecer a você que já é inscrito, já é inscrita. Muito obrigado por compartilhar essa palavra, por alimentar outras pessoas também. Olha só, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E sabe o que você faz? Ativa o sininho das notificações. Faz outra coisa também. Além de estar comigo orando ao meio-dia, que é um convite especial para você, dá o seu gostei aí também. Não esquece não. Já vai dando aí o seu gostei nesse dedão assim bonito que tem aí. Bota aí. Bota o seu gostei. É muito bom para o crescimento do canal. Nós estamos hoje na leitura do capítulo de número 5. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Manda dizer nos comentários se você está gostando, quais são as suas dúvidas, se tem alguma que eu possa ajudar, tá bom? Se eu não souber, eu procuro saber para te responder, tá bom? Assim, olha só, capítulo de número 5 é a nossa leitura no dia de hoje. Hoje é final de semana, sexta-feira. Que coisa boa, não é? Então vamos lá. Capítulo 5 da Epístola aos Hebreus diz assim: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo como se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Essa foi a leitura desse capítulo de número 5, que tem 14 versículos. E nós temos aqui, continuando com esse banquete maravilhoso que o Senhor tem preparado para nos alimentar a cada manhã, nesse lendo e meditando, onde nós vamos aprendendo junto, e é maravilhoso ler a palavra de Deus e procurar
aprender as lições que essa palavra nos traz. Porque se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegou até nós, é porque tem um objetivo. E esse objetivo é nos esclarecer aqui na terra para estarmos no caminho certo para um dia encontrarmos com Cristo. E aí, o que é que diz o primeiro versículo desse capítulo 5? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aí diz aqui, duas qualificações são necessárias para um verdadeiro sacerdócio. Qual será? Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Olha só, primeiro, o sacerdote deve ser compassivo, manso e paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário e por fraqueza. Olhe que responsabilidade tem o sacerdote, que responsabilidade tem um líder. A primeira qualificação que ele precisa é ser compassivo, manso, paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário e por fraqueza. Olha só que coisa interessante. Olha o que diz Levítico 4. Nós temos Levítico 4 e Números 15, 27 a 29. Depois você pode ler esse texto para você ter mais base a respeito disso, tá bom? Assim, vou deixar isso para você ler, tá certo? Levítico 4 e Números 15, 29 a 27, tá bom? O segundo ponto, que é a qualificação necessária para um verdadeiro sacerdócio, tá bom? Vamos ver o segundo. Deve ser designado por Deus. Olha que coisa interessante. Não pode ser colocado como porque é amigo de alguém. Ah, então você vai ser sacerdote. Não. Você vai ser líder. Não. A Bíblia está dizendo aqui que ele precisa ser designado por Deus. Olha o versículo de número 4 até o versículo 6 desse capítulo 5 que nós estamos nos alimentando hoje. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi chamado por Deus. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo. Cristo não fez isso para se fazer sumo sacerdote, mas o que é que Cristo fez? Glorificou aquele que ele disse. E quem foi que disse isso? Tu és meu filho, o próprio Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Olha que exemplo maravilhoso. Olha o versículo 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito bom. Olha só. Cristo satisfaz ambos os requisitos. Vamos lá para Levítico, no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 8, versículo 2. Levítico, capítulo 8, versículo 2. Certo? Levítico está antes de Números, viu? Gênesis, Êxodo, certo? Vai lá para o Antigo Testamento. Levítico, capítulo 8. Capítulo 8 de Levítico. Olha aqui, vamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8 de Levítico. E o versículo 2 diz assim, ó. Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Isso aqui foi na consagração de Arão e seus filhos, porque foi Deus quem escolheu, certo? Então, o sacerdócio é dado por Deus. E aí a gente vai encontrar aqui, quando fala da ordem de Melquisedeque, lembra? Olha aqui, tu és o meu filho, ó, versículo 6, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem misterioso do Antigo Testamento. Lembra que Abraão, ele
encontra e ele começa a dar o dízimo. É interessante, né? Como sacerdote de Deus em Salém. Em Gênesis 14 você vai ler isso. Então faça isso. Abra sua Bíblia, anote, depois vá lendo devagarzinho. É muito bom ir se alimentando com essa palavra. É a mesma coisa quando a gente chega numa mesa posta de um café da manhã bem grande. Geralmente quando a gente vai em hotel, aqueles cafés enormes. É tanta coisa que a gente come um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, não é? E às vezes a gente fica com vontade de comer mais aquela outra coisa, mas não cabe mais. Mas no outro dia, a gente começa por aquilo que a gente não comeu naquele dia anterior. Faz isso. Vai se alimentando aos pouquinhos. Hoje você lê um pouquinho, você medita um pouquinho, amanhã você medita um pouquinho mais. Depois você volta para o mesmo lugar, certo? Olha só, como sacerdote de Deus em Salém, que é Jerusalém. Está escrito lá em Gênesis 14, 18, certo? Antes do tempo do sacerdócio levítico, o sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. É maravilhoso isso. A gente vai encontrando, olha o versículo 8 desse capítulo que nós lemos hoje. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus era filho de Deus, ele é filho de Deus. Mas ele aprendeu, ele viveu aqui na terra como homem. Ele era obediente a seus pais e obediente a Deus também. Certo? Olha só, Cristo aprendeu pela experiência o sofrimento e o preço que com frequência se paga pela obediência a Deus no mundo corrupto. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: ah, eu faço tudo certinho e nada dá certo para mim. Ah, ninguém quer andar comigo. Ah, as pessoas não gostam de mim. Quantas vezes? Por quê? Porque você é diferente. Você é escolhido por Deus. Você anda tudo certinho. Você não vai por caminhos errados que muitas vezes lhe convidam. Você diz: não, não vou. Eu conheço Hoje ele já é um homem casado, mas na época que ele era adolescente, uma vez eu encontrei esse adolescente e me chamou a atenção que ele havia deixado de brincar com alguns adolescentes que ele conhecia também, e eu conhecia todos eles, e eu perguntei assim: por que você não brinca mais? E me referi a quem era. Esse adolescente virou para mim e disse assim: porque eles convidam para ir para umas festas que eu não gosto, que eu não quero estar. Por isso que eu me afastei. E eu achei aquilo interessante. Ele não deixou de falar com os amigos, não. Cumprimentava, conversava ali, mas não saía com eles. Por quê? Porque quando saiu a primeira vez, não gostou do ambiente. Então ele fez o quê? Manteve a amizade, mas se afastou. E isso é interessante. A gente tem que tomar cuidado, porque o mundo só tem corrupção. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Olha só, ele se tornou Salvador e sumo sacerdote perfeito, porque seu sofrimento e morte na cruz ocorreram sem pecado. Por isso que ele se tornou sacerdote e salvador do mundo. Jesus não pecou. Por isso que ele dá a sua vida. Olha que coisa interessante. O versículo 9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem nos dá a salvação? Jesus. Então, se alguém perguntar: quem é que te garante salvação? Diz: Jesus. Ele comprou, ele pagou na cruz do Calvário. Por isso que eu sou salvo, porque eu aceitei ele. Eu me converti a ele. Eu disse: Jesus, eu quero que tu entres no meu coração. E você pode fazer isso também. Ai, missionária, aconteceram as coisas, mas eu estou tão triste. Não. Hoje, essa manhã, esse dia, é dia de você levantar sua cabeça. Olhe para Jesus. Ele não te decepciona. Retorne aos caminhos do Senhor. Ele está te chamando no dia de hoje. Olha que coisa abençoada. E aí a gente chega aqui no versículo de número... Porque o versículo de número 9 vem falando que a salvação é para todos que lhe obedecem. Quem não obedece não alcança a salvação. A desobediência nos afasta de Deus. Certo? Aí quando fala no versículo 12, fala de uma coisa interessante sobre alimento. Sobre o leite, beber leite e não coisa sólida. Quem é que bebe leite? O bebezinho quando nasce, não é?
Depois é que vai engrossando, vai dando uma sopinha, uma papinha, mas enquanto se é bebê espiritual, você tem que ir sendo alimentado com leite, sem coisa sólida, até que você cresça, se fortaleça e o alimento venha sendo mais sólido. O que a gente vê nas nossas igrejas? Quando tem um novo convertido ao Senhor, vai para a classe de discipulado, vai aprender a palavra de Deus, vai começar a ler a Bíblia, vai para a escola bíblica dominical, vai para os estudos bíblicos e vai aprendendo. Daqui a pouco aquela pessoa já está fortalecido, mas tem um caminho a ser seguido. E quem vai orientar são aqueles que já estão ali escolhidos por Deus. Olha que coisa linda. E aí chegamos ao versículo 14, que é o último versículo desse capítulo 5, que estamos nos alimentando no dia de hoje, que diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando nós somos orientados, nós chegamos a um nível que nós sabemos discernir, é um nível adulto. A gente sabe discernir o que é bem e o que é mal. Isso significa que nós já podemos comer comida sólida. Discernir tanto o bem como o mal. Quem é fraco e imaturo na fé não tem sensibilidade e nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é ruim nesta vida, e aquilo que honra a Deus e o que desonra. Por quê? Porque ainda está aprendendo. Então, como crente espiritualmente maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentidos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bem e o mal, mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus. É isso que nos fortalece, a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, que nos ensina no dia de hoje, que estamos meditando nesse capítulo de número 5 dessa epístola aos Hebreus. A minha oração é que o Senhor continue contigo, abençoando a você e a sua família, te dê um dia maravilhoso. Eu te aguardo ao meio-dia, orando ao meio-dia. Mande seu pedido de oração se você estiver precisando. Não se preocupe, eu vou colocar no caderno de oração, já vou estar orando quando receber o seu pedido. E na oração do meio-dia estarei apresentando ao Senhor ainda mais, certa de que a tua vitória vai chegar. Que Deus te abençoe. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nos encontraremos aqui em mais um devocional. Amanhã não, hoje é sexta-feira. Nós nos encontraremos no devocional na segunda-feira, tá certo? Sábado e domingo. Quem sabe eu coloco algum vídeo infantil. Mas se você pode ir voltando os vídeos e ir acompanhando e meditando um pouco mais. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.